Vamos lá, então, na nossas considerações de hoje. O nosso texto é Zacarias, capítulo 6. Nós consideraremos basicamente do verso 1 a 8. Zacarias, capítulo 6. Nós vamos ler até o verso 15. Zacarias 6, até o verso de número 15. Então, vamos lá ao nosso texto. E o nosso assunto são os quatro carros que aí aparecem no texto. Tá? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíram dentre os 2 montes. E estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: "E é isto, meu senhor?" Respondeu-me o anjo: "São os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e dos brancos após eles, os 2 baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faz coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coisas serão para Elém, para Tobias, as coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Assim temos lido a palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo 6, os versos de 1 a 15. Oramos para que Deus inscreva a sua palavra em nosso coração, para que contra ele não pequemos. Bem, amados irmãos, nosso assunto de hoje é a sustentação da fé em meio ao sofrimento incessante de um povo, a sustentação da fé. Nós vamos, nesta noite, a última das 8 visões de noite que foram dadas ao profeta Zacarias e que compõem a primeira seção do livro. Agora, imagine a cena comigo. Você voltou do exílio na Babilônia para uma cidade em ruínas, assim. Os recursos são escassos. Você está cansado, está com fome e não há bastante comida para todos. Você trabalhou todo o inverno para reconstruir sua casa no meio dos escombros.
e agora todos os músculos do seu corpo doem. E quando você vai para a cama à noite, você dorme um sono entrecortado e cheio de medo por causa dos inimigos ao redor. E quando você acorda, você já acorda cansado. Essa era a situação. Se você voltasse do exílio, Bora lá? se você voltasse do exílio e esta fosse a sua casa, então o que você faria? Você enfrenta oposição cada vez que sai, e toda vez que volta para casa, você volta à realidade sombria de labuta, ingrata e incansável, de trabalho para limpar os destroços de rochas empilhadas e paredes de construção derrubadas. Então, você voltou do exílio. Mas para quê? A pergunta é essa. Você voltou do exílio, mas voltou para quê? Insegurança política, insegurança militar. E é isso que tem em sua volta. Austeridade, pobreza, né? Austeridade econômica e uma situação paupérrima, com trabalho duro ao relento. Então, com tudo isso, como é fácil perder a esperança. Enquanto estudava isso, eu considerei a nossa situação no nosso país, com os políticos que temos, com a situação que temos em nosso país. É muito fácil perder a esperança. É muito fácil chegar ao desespero. Então, se você voltasse e essa fosse a sua casa, como seria? Isso seria possível? Sim, seria possível. Nós vivemos em tempos que isso é possível. Então, a última das 8 visões de Zacarias destina-se a gerar esperança em circunstâncias tão desfavoráveis, completamente desfavoráveis. Agora, a pergunta é possível gerar esperança em uma circunstância dessas? Então, essas circunstâncias foram planejadas para dar combustível à fé quando o que você vê ameaça, na verdade, é destruí-lo. Como o povo de Deus vai reconstruir tudo isso? Como o povo de Deus vai prosseguir através da dor, dos músculos, das bolhas nas mãos e do cansaço e ver o templo finalmente restaurado? Como enfrentarão a paralisia de medo quando os inimigos começam a insultá-los e a conspirar contra eles? O que irá gerar e sustentar a fé em meio a constante e incessante sofrimento? Então, a situação deles não era mesmo uma situação fácil, era uma situação de horror e de desesperança, e aparentemente não havia o que pudesse confortá-los, não havia o que pudesse dar esperança a eles. Então, para o seu sermão, dos versos de 1 a 5, nós temos o governo de Deus. Os versos de 1 a 5, o governo de Deus. A resposta de Zacarias, aí 6, de 1 a 8, pode surpreender a nós e mostrar coisas que nos dão esperança em meio a dificuldades iguais ou maiores do que essas, na verdade. A resposta de Zacarias 6, de 1 a 8, é a doutrina de Deus. Simples assim. Deus vai sustentá-los.
Conhecer quem Deus é, como Ele é a resposta de Zacarias para as cargas esmagadoras do povo de Deus. Então, eu chamo atenção para 3 coisas aí especiais para a nossa preservação e a nossa perseverança. Primeiro, os versos de 1 a 5 nos ensinam sobre o governo de Deus. Depois, de 5 a 8, nos ensinam sobre a confiabilidade de Deus. E, por fim, no verso 8, o descanso de Deus. Então, isso é o nosso sermão. A confiabilidade de Deus, versos 5 a 8, e no verso 8, o descanso de Deus. Tá? Então, considerem isso, porque é de grande importância para os nossos dias, para aplicação na nossa vida. Considera comigo o governo de Deus, então, nos versos de 1 a 5. Então, aí o profeta tem uma visão de 4 bigas, 4 carros puxados por cavalos de cores variadas, saindo dentre 2 montes. Guardem este termo aí usado na Bíblia, 2 montes. E esses carros ou essas bigas são enviadas por todo o mundo, em toda a direção. O verso 5 diz assim: Senhor de toda a terra. Então, a carruagem era o mais versátil e o mais mortal que existia em termos de armas no arsenal dos exércitos do Antigo Oriente. Os inimigos do povo de Deus possuíam esses armamentos bélicos. Há, pois, assim, o equivalente bíblico de um avião, aí um F-15, ágil, mortal, devastador em seus efeitos. Isso com relação ao tempo. Era mais ou menos o equivalente a isso aí. E nós temos a presença e a força de Deus no templo aí também. Importante isso aí. Então, Zacarias trabalha a necessidade de o povo de Deus continuar o grande trabalho de terminar a construção do templo. E esse fato nos ajuda a compreender o significado dessas 2 montanhas de bronze, 2 montes de bronze, aí chama o texto seu aí, entre os quais as bigas angelicais passam. De acordo com o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 7, no verso 13, e daí por diante, o templo original foi construído por Salomão, e o templo tinha 2 pilares de bronze maciços, afixados em cada um, na entrada principal, em cada um dos lados. Tá? E eram esses aqui que você pode ver aqui, certo? Esses eram as colunas de bronze. Uma delas chamava-se Jaquim, e a outra delas chamava-se Boaz. Jaquim significa ele coloca de pé. É Deus quem coloca você de pé. É Deus que te sustenta. É Deus que te estabelece. Esse é o significado do nome Jaquim. E Boaz significa nele a força. Por que essas 2 colunas são lembradas? São lembradas porque o povo precisa de ser encorajado, precisa ser colocado de pé e precisa saber que tem forças em Deus. Então, se você subisse para adorar no templo naqueles dias, teria que passar entre esses 2 pilares de bronze colossais e teria sido impossível deixar de ver a mensagem deles. É o Senhor somente quem estabelece o seu povo, Jaquim. E o Senhor é a fonte e o manancial de força do seu povo, Boaz.
Era disso que o povo precisava. Bem, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, você vê lá uma descrição de Jesus Cristo e mostrando que a terra é o estrado dos seus pés. E lá no livro de Apocalipse disse assim, que ao vencedor falo-ei coluna da casa do meu Deus. Não é? São essas colunas aqui, ó. São essas colunas aqui. Certo? Agora, o judeu, essas colunas aqui eram consideradas as pernas de Deus. As pernas de Deus. Então, se alguém quisesse ir ao templo, receberia de início esta mensagem. E depois de receber essa mensagem, então, essa pessoa também passava a ser considerada, como diz a linguagem de Apocalipse, coluna da casa do meu Deus. Então, os crentes são esta coluna da casa do meu Deus. E eles são as pernas de Deus. Eles que fazem a igreja andar. Eles são considerados, portanto, as pernas de Deus. Eu não vou descer muito a esses detalhes, porque eu espero que depois a gente estude o livro de Apocalipse e lá nós vamos tratar disso com bastante vagar, porque a lição é fantástica. Ao vencedor falo-ei coluna da casa do meu Deus. Esse é o ensinamento lá. E as colunas da casa de Deus são Jaquim e Boaz. Tem nome próprio, tem nome de pessoas, porque no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, isso seria aplicado aos vencedores. E João diz que o vencedor é aquele que crê em Jesus Cristo. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós somos coluna da casa de Deus. Nós somos Jaquim e nós somos Boaz. Bem, este é o ensinamento. Essas colunas, separei-as aqui, sumiram. O templo havia sido destruído e elas sumiram. Agora, vejam vocês, esta aqui, então, Joaquim, e essa aqui, Boaz. Aqueles que já estudaram hebraico, tem aí o nome embaixo, né, para que não se esqueça. Essas colunas tinham sido destruídas, tinham sido levadas, tinham sumido, mas esses dois pilares e o templo em que estavam no portão, quando Zacarias escreveu, não existiam mais. Isso já havia muito tempo. E a mensagem dos pilares do rei Salomão tinha sido silenciada. O povo tinha sido derrotado. A força tinha sido retirada. E eles estavam vivendo agora quase como uma paródia patética de seus dias de glória. Quase que uma paródia patética dos seus dias de glória. Então, nós temos a presença e a força de Deus ampliadas. E você pode ver a mensagem do profeta para o povo de Deus. O Senhor está dizendo a eles, o templo terreno, com seus pilares de bronze, pode ter sido destruído. Mas veja o templo do céu, onde está estabelecido o meu trono. Aqui estão os portões do meu templo em glória, imensos e imóveis, no qual Jaquim e Boaz eram apenas símbolos. E então esses dois montes são as duas colunas. As colunas tinham desaparecido e Deus disse, eu tenho uma coluna muito maior. Então, de repente, elevando-se sobre Zacarias, estão duas montanhas de bronze, e não pilares, mas montanhas imensas e inatacáveis. Seus picos perdem-se de vista, demonstrando um visual
e graficamente maravilhoso quadro do reino celestial. A verdade de que os pilares de bronze de Salomão era apenas sombra. E então isso é para animar o povo sabia o que representavam esses pilares. E o povo agora precisava de uma mensagem que animasse o povo. E qual foi a mensagem? Os dois montes, as duas montanhas de bronze, que era, na verdade, o que Jaquim e Boaz representavam, as duas colunas, o que Jaquim e Boaz representavam. Ou seja, você não podia entrar no templo e deixar de receber essa mensagem. Qual mensagem? Deus é aquele que põe você de pé. Qual mensagem? Deus é de onde vem a força, Boaz. Então, quando você estiver abatido, quando você olhar para o mundo e parece que tudo está destruído, é hora de se lembrar de Jaquim, é hora de se lembrar de Boaz. Então, quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor, parece que tudo vai se acabar, então é hora de lembrar do Salmo 46, no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E tem duas montanhas de onde vem a sua força. Duas montanhas de bronze, Jaquim e Boaz. Então, você pode ficar descansado com relação a isso. E, de repente, então, essas montanhas, esses dois montes, aparecem aí no texto de Zacarias. Agora, depois disso, nós temos aí os 4 carros. Se você prestar atenção aí, isso é uma expansão do ensino da primeira visão lá de julgamento sobre toda a terra, lá em Zacarias, capítulo 1. E seja qual for a situação, seja qual for a luta, embora Jerusalém estivesse em total ruína e os inimigos fronteiriços do povo de Deus estivessem por todos os lados, Zacarias entende que o Senhor, de fato, estabelece o seu povo, Jaquim. E ele continua sendo sua força, Boaz. Nada jamais poderá mudar esse fato. E para provar isso, ele envia as bigas dos exércitos do céu, saindo de sua presença para fazer toda a sua santa vontade no mundo. E maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O povo olhava para as ruínas, via-se desesperado, mas Deus pode fazer qualquer coisa. Porque maior é aquele que é por nós do que aquele que está contra nós. E agindo Deus, ninguém pode impedir, diz-nos o profeta. Então, a situação de Zacarias é equivalente à situação do segundo livro de Reis, capítulo 6, versos 11 a 23. Você se lembra lá da história de Eliseu, quando o rei da Síria foi prendê-lo e rodeou Eliseu com o seu exército e os seus carros. E o servo de Eliseu saiu e viu o inimigo em volta e relatou a Eliseu, que simplesmente lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A mensagem da visão de Zacarias aqui é a mesma mensagem. Foi uma grande mensagem de conforto do profeta. Qual mensagem? O Senhor reina, o Senhor reina. Olhe ao seu redor, olhe para o caos e a ruína da cidade. Olhe para a corrupção política, olha para a longa e dura caminhada nesta vida, olhe para seus recursos escassos e inadequados, olhe para a bandidagem que existe nas cidades,
Olhe bem e depois ouça a palavra de Deus. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou como o apóstolo João parafraseia, né? Esse mesmo sentimento. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. O Senhor reina, é o ponto. A história pertence a Deus e não pertence à Babilônia e não pertence aos inimigos. Bem, isso tudo aconteceu por causa do pecado de Israel. E aconteceu também para a nossa instrução. Diz aí o texto de Deuteronômio 8, 15 e 16, te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer o bem. Nós veremos nas próximas aulas que este povo precisava realmente de ser humilhado, de ser quebrado, de ser dobrado. E, às vezes, nós também precisamos disso. E talvez precisemos orar para que Deus abra nossos olhos, como ele fez com o servo do profeta Eliseu, e fez com os olhos de Zacarias, no início dessa visão, para ver a verdade por trás das circunstâncias de nossa vida, para ver os carros do Senhor saindo em defesa de todos os seus filhos. E lembre-se de que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão contra nós. Que aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. E se você tem a Jesus, você tem mais recursos do que você pode ver. Você tem o governo de Deus, você tem Jaquim e você tem Boaz. O Senhor que coloca de pé e o Senhor que dá a força. Então, isso foi para cobrar ânimo do povo de Israel. Segundo ponto que eu quero considerar com vocês está na confiabilidade de Deus. Então, pense no que aprendemos aqui sobre a confiabilidade de Deus. O governo de Deus e a confiabilidade de Deus. Olhe novamente os versos 5 a 8. As bigas angelicais e cavalos são enviados. As nossas traduções dizem que eles foram enviados aos 4 ventos do céu. Na verdade, a palavra para vento é a palavra ruach. Então, aos 4 espíritos do céu. Enfatizando novamente o alcance universal do senhorio do nosso Deus. Por quê? 4 ventos aí, para todos os lados, quer dizer que Deus é o Senhor de toda a terra, e todas as coisas acontecem debaixo da sua vontade. Então, isso aí enfatiza novamente o alcance universal do senhorio de Deus. Aquelas ruínas, na verdade, nada eram, nada representavam para Deus. Tinha que ver, sim, com o povo, com a disposição do povo para obedecer a Deus. Ele reina sobre toda a terra. É isso que quer dizer que essas bigas foram enviadas aos 4 ventos da terra. Então, Zacarias 6 nos ensina a confiar na palavra de Deus como indiscutivelmente confiável, para descansar em suas promessas, porque são imutáveis, e porque quem fala aqui é incansavelmente fiel. Então, temos o terceiro ponto aí nas nossas considerações, que tem que ver com o descanso de Deus, no verso de número 8. E então aqui somos lembrados sobre o governo de Deus
a confiabilidade de Deus e, finalmente, o descanso de Deus. Os 4 grupos de cavalos, e eu gostaria de saber se são familiares para você. Se você se lembra lá do capítulo 1, dos versos 7 a 17, nós temos lá uma visão semelhante a essa aqui apresentada por Zacarias. Os cavalos que ele viu foram enviados em uma missão de reconhecimento pelo mundo, patrulhando a terra, reportando a condição do mundo ao seu Senhor. Isso lá na primeira visão, no capítulo 1. E o relatório é apresentado lá no verso 11. Diz assim: o mundo permanece em repouso. Agora, e o resto das nações é mencionado aí em verso 15, capítulo 1 de Zacarias, verso 15, com a transbordante ira do Senhor. Então, o resto tranquilo das nações era autoconfiante, autossuficiente e descansava arrogante e confiantemente na sua própria segurança e suficiência. Mas estas são as nações que se opõem ao governo, que se opõem à adoração, que se opõem ao povo de Deus. E o resto foi uma grande provocação ao Senhor. E então ele prometeu, nesta visão de abertura, o seu juízo sobre eles no devido tempo. Foi a primeira visão de Zacarias. Essa foi a primeira visão de Zacarias. E agora aqui, na última das 8 visões, ele vê mais uma vez 4 tropas de cavalos coloridos. Só que agora a missão deles não é reconhecimento mais. Agora é ação. São carros, são armas de guerra. Então, 2 tropas pretas e brancas são enviadas para o norte, a direção da qual os assírios e babilônios vieram. Outra tropa é enviada para o sul, os cavalos pretos na direção do Egito, mais um antigo inimigo do povo de Deus. E aqui é o Senhor, cuja palavra é totalmente confiável, cumprindo as suas promessas feitas na primeira visão. E ele cumpre onde? Aqui, na última visão, na 8ª visão. Então, na primeira visão, 1:11, as nações inimigas de Deus estavam em repouso. Agora, aqui, é Deus que está em repouso, no verso 8. E o seu povo está protegido, e suas promessas estão cumpridas. E o seu espírito, diz aí o texto, está em repouso. Ok, quando você vai para Apocalipse 19, versos 11 até 16, tem aí um ensinamento precioso. O cavaleiro do cavalo branco é identificado em tal linguagem que deve fazer o coração sofrido e provado do povo de Deus cantar e saltar de alegria em meio a todas as provas. Eu amo esta passagem, acho maravilhosa. Vamos vê-la aí. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá,
com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, irmãos, texto maravilhoso. O próprio Jesus Cristo cavalga na frente para defender o seu povo. O próprio Jesus Cristo domina as nações pela palavra da sua boca. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como é que ele domina as nações pela palavra da sua boca? Na prática, é a pregação da Bíblia, que faz homens se renderem em todas as nações, no mundo inteiro, pessoas que passam a servir a Jesus. É Cristo dominando as nações pela espada da sua boca. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse é um grande segredo que muda tudo para você, se você é crente. Se você confia em Jesus, então nada neste mundo pode abalar você. Como você continua quando as pessoas te odeiam? Você se lembra de quem se assenta no cavalo branco e cavalga vencendo e para vencer? Como você pensa no amanhã, quando você nem sabe se tem força suficiente para hoje? Lembre-se de que Jesus é o Rei e ele triunfou. Como você luta contra o pecado e quando ele não dá uma trégua em hora nenhuma, como você faz? Lembre-se, então, de que Deus está com você em qualquer luta que você estiver. Saiba disso. Jesus é advogado, ou Jesus é juiz. E deixe-me falar com aqueles que hoje à noite querem refletir sobre a vida. E eu quero que você entenda o que isso significa para você. Se você não tiver Jesus para te salvar, você o terá para te julgar e te condenar. Aquele cavaleiro do cavalo branco, ou é por você, ou é contra você. Ele já lutou ou vai lutar contra você com a palavra da sua boca. E ele vai conquistar você. E eu sei, vocês, colegas, ele já conquistou vocês com a espada da sua boca, com a palavra da sua boca. Então, tomara que a vida de vocês seja uma feliz vitória da graça no coração, de confiança, de plena confiança em Deus, sabendo que Ele é aquele que nos estabelece, nos coloca de pé, sabendo que Ele é aquele que nos dá força. Então, sabendo de tudo isso, devemos nos refugiar sempre nele. O governo de Deus, a âncora e a rocha sólida da nossa confiança, a confiabilidade de Deus, sua palavra e suas promessas são inamovíveis da verdade e da certeza. E o descanso de Deus, interessante, Deus prometeu lá na visão de número 1, nas 8 visões de Zacarias, e ele depois mostrou como faria isso lá na visão de número 8. Então, nosso coração pode ser atirado às provas em fracassos difíceis da vida. Mas nosso Deus permanece em absoluto repouso, sereno e onipotente, porque o seu Filho, nosso Senhor Jesus, conquistou e ele reina sobre todas as coisas e governa soberana e graciosamente para o bem do seu povo. Então, que o Senhor nos abençoe no ministério de sua palavra. O seu estudo está aí resumido. O governo de Deus, a confiabilidade de Deus, ele cumpre as suas promessas. O governo de Deus, as 2 colunas lá
e o governo dele sobre todo mundo, a confiabilidade de Deus e o descanso de Deus, quando todas as nações se desesperam. Mas podemos descansar, porque estamos em Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ilumine sempre em tudo que nós fizermos. Amém.